Bom dia, ouvinte do podcast do professor Fraquelli. Hoje é dia 5 de novembro de 2023 e eu vou tratar da Estação X da Cimeira de Inteligência Artificial de Bletchley Park. Bletchley Park foi um local secreto britânico, próximo a Londres, que foi utilizado como tal à época da Segunda Grande Guerra. O lugar está localizado nas imediações de Milton Keynes, uma cidade que está equidistante de Birmingham e de Londres. A antiga instalação militar de Government Code Encrypted Schools, também conhecida como Estação X, era o local onde eram realizadas as decifrações dos códigos utilizados pelas forças alemãs na Segunda Grande Guerra. Eu tive a oportunidade de acompanhar pela televisão a cabo um programa sobre a Lorenz, a máquina de criptografia nazista. Os criptógrafos da Estação X não conseguiam decifrar a cifra utilizada pelo alto comando alemão. A guerra seria interminável até que um operador nazista enviou uma mensagem não conectada de Atenas para Viena e voltou a enviá-la por solicitação do destinatário, mas não reconfigurou o processo e enviou a chave da sequência em aberto. Foi a partir daí que a Estação X passou a decifrar as mensagens alemãs e a guerra foi reduzida à metade do tempo. Caso não teria acontecido se os ingleses não tivessem decifrado a Lorenz. Então foi nesse lugar, com tamanha magia, em que se concentrava a hiperinteligência britânica, que foi realizada a cúpula de segurança de inteligência artificial nessa semana. De acordo com o site da Euronews, a Estação X foi sede da primeira reunião de inteligência artificial mundial, a primeira cúpula de segurança de inteligência artificial do mundo. Estiveram presentes à abertura da cimeira as lideranças políticas da União Europeia, dos Estados Unidos e da China. Uma primeira decisão importante foi adotada. Ela consistiu em que a tarefa de identificar os riscos e a forma de minimizá-los serão ambos compartilhados entre os países presentes. Uma segunda decisão diz respeito aos testes dos novos modelos de inteligência artificial que serão levados a efeito em conjunto com autoridades governamentais. Com relação a essa segunda decisão, cabe-me lembrar ao leitor que no dia 31 de outubro eu redigi um post sobre uma nota executiva firmada pelo presidente Joe Biden que poderá resultar num plano futuro para regular a matéria da inteligência artificial. Um terceiro ponto, que já se torna repetitivo para os que tratam da matéria, é dos altos riscos que o tema implica se eles não forem controlados. Esses riscos, do plano micro à dimensão macro, implicam atenção generalizada. Há risco para o mero consumidor, como a ameaça de uma tragédia mundial. Esses riscos levaram os pioneiros da inteligência artificial a reunirem com o Comitê do Congresso americano. Foi uma reunião reservada, secreta, sem acesso da mídia. A propósito, em 15 de setembro eu escrevi um artigo sobre este assunto no meu post. O post foi intitulado CEOs das Big Techs reúnem com legisladores em Capitol Hill. Foi um encontro secreto onde os executivos apresentaram as suas preocupações com os riscos da inteligência artificial e debateram o assunto com políticos do legislativo. Em função dessas preocupações, os governos passaram a debater as salvaguardas e as regulamentações para a inteligência artificial. Daí a própria ordem executiva do presidente Joe Biden citada acima. Em suma, no encontro de Bletchley, a participação da China se resumiu a afirmar o termo da abertura, mas ela não acompanhou os demais países
nos desdobramentos do evento, ou seja, nos acordos para a verificação dos testes. No encerramento do encontro, o primeiro-ministro Rishi Sunak entrevistou o empresário Elon Musk e eles falaram sobre o Terminator de 1984. No filme, a humanidade teme pelo seu futuro, tendo em vista que ela se sente ameaçada pelo Skynet, uma inteligência artificial criada no fim do século passado e que funcionava via robótica. Musk e Sunak falaram em como desativar o Terminator. Enfim, o encontro do Reino Unido começou com uma programação séria e adequada para o momento. Contudo, o encerramento em forma de conversa do primeiro-ministro Sunak e do empresário Elon Musk, dois milionários, deixou uma imagem inadequada e questionável do objetivo do evento. Vou monitorar os desdobramentos do evento nas próximas semanas e volto em breve ao podcast. Bom dia, ouvinte do podcast Professor Fracchieri. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfracchieri.com.